Boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no perfil Maria Conta Contos. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje, que está muito especial. Me confirme se o som está bom, por favor. O som está bom para vocês? Ok. Então vamos lá. Vamos dar início a mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao perfil Maria Conta Contos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Maria Conta Contos. Eu sou contadora de história profissional e aqui nesse perfil você encontrará muitas informações sobre a importância da contação de história para a criança. O meu objetivo é transformar vidas através da contação de história. Assim como a minha foi transformada, eu acredito que você que está aí do outro lado me assistindo deve ser um apaixonado por contação de história, assim como eu, e eu gostaria muito que você desenvolvesse o seu potencial de contador de história. Sim, todos nós temos um contador de história adormecido. Muitas vezes não nos damos conta disso. E a contação de história, ela não serve só para a criança e muito menos só para ser usada no âmbito escolar. Você pode fazer uso da contação de história para a sua vida e transformar vidas de outras pessoas através dessa arte milenar. Então, eu preparei para hoje uma live muito importante, uma live com muitas informações, no que diz respeito à contação de história. E o que foi que eu preparei para vocês hoje? Eu preparei uma live que vai falar com vocês sobre os gêneros da literatura infantil. Claro que eu não vou conseguir me aprofundar em todos eles, porque são muitos, mas eu vou dar uma pincelada e vou me deter a falar de aquele que vocês escolheram durante a semana. Eu fiz perguntas sobre qual gênero vocês gostariam que eu falasse aqui e vocês escolheram, então eu vou falar sobre ele. Mas antes disso, eu já me apresentei, já informei para vocês qual é o tema da live de hoje e eu gostaria de pedir para que vocês permanecessem comigo por 40 minutos. Sim, 40 minutinhos da sua atenção para que você obtenha muitas informações sobre esse universo da contação de história e eu tenha o prazer da sua companhia. Então fica comigo até o final, porque normalmente eu finalizo com uma história. Como hoje é muito especial, não só por eu estar aqui com vocês, mas porque nós estamos comemorando uma data festiva muito importante para todos, não se preocupe que nós vamos falar dela no final, tá? Nós estamos aqui comemorando a nossa Páscoa em família. Então vamos lá. Preparei aqui um argumento, trouxe para vocês, preparei aqui um estudo sobre o argumento gênero literário. Quais são os gêneros da literatura infantil? São vários. Nós podemos utilizarmos de vários gêneros para explorar esse universo da leitura e da contação de história com as crianças. E quais são esses gêneros? Vou dar um exemplo aqui para vocês. As lendas, os contos de fadas,
as fábulas, cordel, poesia, crônica, romance, histórias de terror, suspense, contos populares. Olha como a nossa literatura é rica. E não para por aí. Temos também as tirinhas, novelas. Tudo isso envolve texto, envolve uma história. E tudo isso pode e deve ser trabalhado com a sua criança. Claro que para cada faixa etária, o que não é o assunto de hoje, para cada faixa etária tem um determinado tipo de história, um determinado tipo de gênero que você pode trabalhar para conseguir absorver melhor todas as informações que você precisa tirar da sua criança para saber se ela realmente está compreendendo aquilo que você está querendo passar. Mas, como é uma gama muito grande, muito rica, eu vou me deter apenas a um, tá? Vocês escolheram que eu falasse aqui para vocês das fábulas. Então, eu gostaria de informar para vocês algumas características das fábulas. Normalmente, as fábulas, quando nós contamos uma história que tem como gênero a fábula, ela vem caracterizada por uma história curta, tem animais nessas histórias e no final dessa história ela tem uma lição de moral que vai servir para você trabalhar vários aspectos na sua criança. Responsabilidade, obediência, tantas coisas que você pode trabalhar através da contação de história. A fábula também te fornece isso, já assim, praticamente de cara, porque ela traz uma lição de moral. Então é muito fácil, você escolhe a história de acordo com aquilo que você quer passar. Aí normalmente ela vem envolvida nesse imaginário da criança através de animais. Esses animais eles vão tomar a forma humana. Como assim? Normalmente os animais nas histórias, nas fábulas, eles falam. Eles vão resolver um problema, tem todo um discurso e vocês sabem, nós sabemos que animais não falam, pelo menos não como nós falamos. Mas é exatamente isso que caracteriza uma fábula. Porém, não só os animais fazem parte das fábulas. Pode ser que uma história que tenha objetos que falam, objetos que contam aquela história, que toma ali o lugar dos personagens, né, humanos, também são fábulas. E os objetos naturais, os seres vivos da natureza, que podem ser seres vivos ou não. Por exemplo, uma pedra pode de repente ser o personagem de uma fábula. E aquela pedra, se ela estiver ali sendo personagem da fábula, e não só como uma ilustração de um livro, ou o personagem principal pegou a pedra e jogou a pedra, não. Aí, no caso, a pedra ali, ela não está fazendo o papel de personagem, então, provavelmente, se ela não tem essas características que eu falei antes, ela não fala, ela não vai resolver um problema, não é o personagem ali da história, seja principal ou personagem secundário, aí não. A gente tem que ficar atento a os movimentos dos personagens na história. Falou, resolveu um problema, desde o início da história até o final ele apareceu, tem a sua forma natural, porém, por exemplo, o animal da fábula, uma raposa, ela vai andar sobre duas patas, como um ser humano. Normalmente os animais de uma fábula fazem isso, né? Falam e tem toda essa dinâmica. E é muito interessante. Porém, por exemplo, como eu já falei, podem ser objetos, recursos naturais ali naquela história, fazendo a vez de um ser humano. Isso é uma característica forte da fábula. É muito legal. E é um dos tipos de história que eu gosto muito.
Eu contei já aqui, eu acho que há umas 2, 3 lives passadas, uma fábula da raposa e do corvo. Observem que nessa fábula, eles conversavam entre si. E quem já viu uma raposa conversando muito menos com um corvo, não é? Então, a raposa ali muito esperta, conversava com o corvo e no final deixou uma lição pra gente. Ela enganou o corvo, conseguiu. Tá curioso? Assiste a live. Vai procurando aí no perfil que você vai encontrar. Tem muitas lives interessantes aqui no perfil. E assim, muitas atividades escolares têm como recurso a leitura. Gente, e a leitura, ela é fundamental. Ela é fundamental dentro do ambiente escolar para o desenvolvimento da sua criança, do seu aluno. A leitura é necessária para que você venha trabalhar o seu aluno como um todo. A fala, a memória, a atenção, a escrita, a leitura. Então, a contação de história, ela entra como um recurso. Antes, era só um recurso. Hoje, é obrigatório. Você tem que contar história dentro da sala de aula. E isso é muito bom, porque a partir do momento que você, professor, conta a história para o seu aluno, a partir do momento que ele te vê ali com o livro na mão ou sem o livro na mão, porque existem esses dois tipos de história também, dentro dos gêneros literários que eu acabei de falar aqui, e existem esses tipos de história. A história narrada, que é normalmente o que eu faço aqui, e a história lida, né? A leitura, quando você pega o livro e vai passando as folhas e vai mostrando aqui o livro para a pessoa que está te ouvindo, no caso, seu aluno ou o seu filho em casa. Então, a leitura é fundamental. Quando você faz isso com a sua criança, tenha em mente que você está ali trabalhando algo importantíssimo para a vida dela. Porque normalmente quem não lê não sabe conversar. Normalmente quem não lê não tem argumento. Não sabe conversar no sentido de não ter argumentos. Tem uma conversa pobre. Normalmente quem não lê escreve muito errado. Não sabe se expressar. As ideias, né, elas ficam quase que ultrapassadas. Então, quando você está lendo para o seu filho em casa ou para o seu aluno na escola, você está incentivando que ele seja um adulto melhor, um adulto mais capacitado, um adulto mais desenvolvido para enfrentar os problemas da vida. A leitura é algo fundamental, não só na escola, como eu acabei de falar, mas também em casa. Então, você, papai, mamãe, vovô, vovó, você que é responsável por uma criança, tenha em mente o quanto isso é importante. Tenha em mente que a leitura, ela vai servir para tudo isso que eu relatei antes, para desenvolver a imaginação da sua criança, o vocabulário, a atenção, a memória, a escrita, mas também, se você tiver esse hábito em casa, você vai desenvolver no seu filho a vontade voraz de ler, a vontade de estar mais próximo de você, porque a contação de história, a leitura, ela cria laços, ela aproxima. Você vai estar fortalecendo no seu filho a autoestima, a confiança. Então, a contação de história é algo incrível que eu aconselho, sim, todos os dias. Não é só contar uma historinha e não é só abrir um livro e ler. É você se dedicar, é você estar ali com a sua criança naquele momento, é você dedicar a ela um tempo de qualidade junto com você. Olha o quanto é importante isso. Dentro dos gêneros literários,
como eu falei, existem vários tópicos. Eu falei aqui das fábulas, que foi o que vocês escolheram. Mas, por exemplo, os cordéis. Os cordéis são textos que foram criados para serem lidos em voz alta. São textos rimados, que normalmente você usa a entonação da sua voz. Não é um texto para você simplesmente ler, né, ali no livrinho do cordel, mas é um texto para você recitar. Aí tem os contos de fadas, que se eu perguntasse aqui para vocês, provavelmente vocês iriam me dizer vários nomes dos contos de fadas. E aí os contos de fadas, eles vêm envolvidos com vários personagens, né? E normalmente tem o mocinho, tem o vilão, vai ter aquele momento da história do herói, um problema para ele resolver. E aí tudo isso, no momento em que você está contando isso para a sua criança, você está fazendo com que ela imagine, trabalhe esse movimento de imaginar e queira abrir um livro para se aprofundar nas leituras diversas que tem por aí. Se você não possibilitar isso à sua criança, dificilmente, se ela não tiver exemplo em casa ou na escola, dificilmente ela vai ter o hábito da leitura. E isso vai causar uma grande lacuna na vida dela. Então, dentro dos gêneros literários que eu citei aqui, claro que eu só citei, eu não me aprofundei, porque o tempo é curto, e são vários e são muitos argumentos para serem relatados. Dentro dos gêneros literários que eu citei, procura um que mais te agrada e faz uso dele na tua casa e na escola. Faz uso dele, você vai ver o quanto isso vai mudar a sua relação com o seu filho e com o seu aluno. Eu, quando estava exercendo a função de professora da educação infantil, lia muito para os meus alunos. Era algo que eu fazia constantemente. Era algo que eu fazia mesmo antes de virar lei, porque agora a BNCC exige que nós, professores, contemos histórias para os nossos alunos. E isso é muito interessante e importante, porque a partir do momento que virou lei, você tem que fazer. E isso é bom, porque se você não tinha o hábito de fazer isso antes, o seu aluno provavelmente estava sendo prejudicado. E você não faz ideia do quanto a contação de história, do quanto a leitura pode te ajudar a elaborar um plano de aula mais criativo, mais dinâmico, um plano de aula que faça com que as suas aulas tenham um teor encantador, que conquiste o seu aluno e ele te dê mais atenção, e aí, consequentemente, você vai passando o conteúdo para ele, usando a contação de história para isso, e ele vai te dando o retorno que você espera. Em casa, você pode trabalhar todas essas questões que nós, né, a criança que, por exemplo, a criança que não gosta de dormir no seu quarto, aí você conta uma história que envolve essa temática para Então, eu estava falando, você usando isso em sala de aula, aí você vai trabalhar na sua criança essa conscientização. E usando isso em casa, como eu estava falando antes, o meu filho não dorme, meu filho não dorme no quartinho dele só. Então você pode usar do artifício da contação de história e fazer com que o seu filho compreenda o quanto é importante ele dormir no quarto. Não é mais fácil você convencer a sua criança através de uma contação de história? É mais fácil do que você dizer, você tem que dormir no seu quarto. Você tem que dormir no seu quarto porque o papai e a mamãe tem que dormir só. Você usando da contação de história, você convence a sua criança com afeto e amor. Gente, a contação de história, ela serve para muita coisa, inclusive para entreter. Inclusive para isso. Não pense que a contação de história é algo simples e ineficaz. Não.
Não pense que as histórias que já existem, os contos que já existem, como Branca de Neve, Cinderela, A Bela e a Fera, Pinóquio, Patinho Feio, Os Três Porquinhos e por aí vai, Caixinhos Dourados, João e o Pé de Feijão. Não pensem que são historinhas bobas sem importância. Por trás daquela história que alguém sentou, parou, pensou, escreveu, reescreveu, leu. E se ela está durando ao longo do tempo, é porque ela tem valor. Cabe a você observar nas entrelinhas as mensagens que essas histórias passam. Por exemplo, eu ouvi o relato de uma professora que disse: eu li O Patinho Feio para os meus alunos, eu tinha um aluno com síndrome de Down. E ele se emocionou ao ponto de chorar, porque naquele momento ele se reconheceu na história. Olha o quanto é importante a contação de história. A partir de uma contação de história, você pode possibilitar a sua criança a descobrir o lugar dela no mundo. Eu costumo dizer que contar história é um ato de amor. Contar história transforma vidas e transforma mesmo. E é prazeroso para o contador de história quando ele se dispõe a contar uma história e o ouvinte para ouvi-lo. É maravilhoso para as duas partes, para quem conta e para quem está recebendo aquele conto que está sendo contado. Então, eu falei para você, existem vários gêneros dentro da literatura. Cabe a você descobrir qual que você mais gosta e fazer uso dele. Mas não se detenha só àquele que você gosta. Eu tenho o meu preferido, mas eu não me detenho só a ele. Eu vou mergulhando nos outros gêneros para atingir cada vez um público maior. Cada vez mais eu quero atingir um público maior. E eu só vou conseguir fazer isso se eu lançar a mão dos vários gêneros da literatura. Porque se eu me deter apenas um exemplo, as fábulas, eu só vou atingir as pessoas que gostam de fábulas. Se eu me deter somente aos contos de fadas, eu só vou atingir quem gosta dos contos de fadas. Tem os contos populares, tem as lendas, tem vários tipos de história. Então, usa da tua criatividade, da tua observação, leia para o seu aluno, leia para o seu filho, porque leitura é vida. E fica comigo aqui, absorve os conteúdos que eu passo, porque muita coisa que eu trago aqui para vocês, eu não vejo de graça aqui na internet. Normalmente, as informações que eu passo aqui para vocês são informações que são cobradas para serem passadas. E eu trago aqui para vocês com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, de graça. E eu peço a tua atenção, peço que você venha fazer parte da nossa família virtual aqui no perfil Maria Conta Contos. Eu também estou no YouTube, lá você vai encontrar também histórias e conteúdos, e também estou no TikTok. Então, me segue nas redes e faz uso da contação de história. Beber um pouco d'água. Como eu disse para vocês, para quem não sabe, eu moro na Itália. E aqui nessa época é frio. Nós temos 9 meses de frio para 3 de calor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou tossindo por conta do frio. Eu devia estar mais agasalhada. Mas para um conforto maior de quem está me assistindo, eu venho com uma roupa mais leve. E aí eu fico assim, tossindo. Mas vai passar. Então, como eu estava dizendo para vocês, a contação de história é fundamental para o crescimento saudável da sua criança. Contar história não é desperdício de tempo. Pelo contrário, contar história é você demonstrar para a sua criança que ela é importante. Você está dedicando um tempo especial a ela. Você pode contar história no início da sua aula, no meio, no final. Você pode contar história para o seu filho em um passeio, para acalmá-lo. De repente, você está numa viagem dentro do carro, a viagem é longa, e aí você conta uma história. Olha que legal. Você pode até ir
criando uma história no decorrer do percurso, com a paisagem que você está vendo. Usa a tua criatividade. Não se detém apenas aos livros. Eu anotei aqui. O que parecem ser histórias para puro entretenimento, na verdade, são peças-chave para as crianças verem o mundo, o modo de viver, reagir e expandir a criatividade. O que parece ser história para puro entretenimento, na verdade, serve para expandir o mundo da criança, para que ela desenvolva a criatividade através da contação de história. Você conta a história e ela vai desenvolver a criatividade por conta de uma história que você contou. Vai expandir o mundo dela. Parece só entretenimento, parece só historinha, mas eu te garanto, não é. Contar a história é fundamental para que você tenha uma criança mentalmente saudável e, consequentemente, um adulto que se sinta mais capacitado, mais feliz, mais comunicativo, mais seguro de si e mentalmente saudável. Entendeu a importância da contação de história? Então, com base nisso, eu separei hoje uma história muito linda, muito bonita mesmo. E eu te convido a ouvi-la comigo. Pensando na Páscoa, eu resolvi trazer uma história que fale de Páscoa, mas de um jeito diferente. Não aquela Páscoa que nós normalmente falamos para as crianças do coelhinho e do ovo, que às vezes chega até a confundir a cabecinha dela, porque coelho não coloca ovo. Então, por quê? Não é? Tudo bem, tem uma explicação, mas até ela entender, leva um tempinho. E, na verdade, nós sabemos que o verdadeiro sentido da Páscoa não é o coelhinho, não é o ovinho de chocolate, não é, gente? Então, eu trouxe uma história muito linda, que eu espero que vocês gostem. E no final, eu vou fazer uma pergunta para vocês em relação a isso que nós conversamos e em relação à história que eu vou contar, tá bom? Eu vou contar até 3 e quando eu disser 3, você que está aí do outro lado diz comigo, era uma vez. 1, 2, 3, era uma vez. Era uma vez 3 árvores. 3 árvores que moravam no alto de uma montanha. E um dia, elas resolveram falar sobre sonhos. Sim, essas árvores resolveram falar sobre os sonhos que elas tinham. E elas começaram a conversar entre si. E uma disse para a outra, sabe, eu tenho um sonho. Eu sonho em ser um baú lindo. Um baú muito importante, que carregue os tesouros mais preciosos do mundo. Para isso, eu estou disposta até ser cortada. A segunda árvore olhou para a primeira e disse, seu sonho é muito bonito, minha amiga, mas eu tenho um sonho diferente do seu. Eu sonho em ser um grande navio e carregar comigo reis e rainhas, príncipes e princesas, navegando pelo grande mar. A terceira árvore olhou para as 2 primeiras e disse, pois o meu sonho é continuar aqui no alto da montanha e crescer, crescer, crescer infinitamente e me tornar tão alta, tão grande, que quando as pessoas olharem para mim, elas tenham que levantar os olhos e ao olharem para o meu topo, elas consigam enxergar Deus através de mim. Passaram-se muitos anos. Certo dia, no alto daquela montanha,
apareceu um lenhador e cortou as 3 árvores. Cortou e levou consigo. A primeira, ele cortou e com ela ele fez um coxo para animais e encheu aquele coxo de feno. A árvore ficou sem entender. Mas eu queria ser um baú e carregar dentro de mim os mais preciosos tesouros. E eu fui transformada em um coxo para animais. E ela ficou sem entender. Com a segunda árvore, o lenhador cortou e ao invés de fazer um grande navio, como ela tinha sonhado, ele fez uma barca simples. É bem verdade que ela navegava pelo mar. Carregava muitas pessoas no seu dia a dia. Na maioria delas, na maioria das vezes, pescadores. E então, naquela barquinha simples, carregava pessoas simples e muitos peixes. E ela ficou um pouco desolada e perguntou para si mesma: mas como assim? Eu queria ser um grande navio, carregar dentro de mim reis, rainhas. Carrego pescadores e peixe. Ficou um pouco desiludida. Mas com a terceira árvore foi ainda pior. O lenhador a cortou em grandes vigas. Simplesmente colocou em um depósito. E ela ficou sem entender nada. As minhas 2 amigas foram transformadas em algo que elas não desejavam. Mas a minha sorte foi ainda pior. Ele nem quis me transformar em nada. Como assim? Mas, em uma sexta-feira, sabe? Ela levou um susto quando viu as suas vigas, nas quais ela tinha sido transformada, serem presas com pregos uma nas outras, uma na outra, e se transformar em uma cruz. E depois daquilo, trouxeram um homem e com pregos enormes fincaram os seus pés e suas mãos e o seu corpo surrado e ensanguentado nela. Ela se sentiu horrível, desprezível e cruel. Mas, elas se perguntaram: para que tudo isso? E elas perceberam que lenhador não costumava entender muito de sonho, muito menos de sonhos vindos de árvores. Mas no domingo, o mundo acordou em festa e elas perceberam que durante o percurso delas, na verdade, a primeira não era só um coxo. Em um determinado momento, uma mulher que tinha dado à luz e não encontrou pouso para sua cabeça e corpo cansado, e não encontrou um bercinho para colocar o seu neném, usou a primeira árvore como berço. E ali ela se deu conta que dentro dela, na verdade, tinha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore se deu conta que durante o percurso dela como barquinha, certo dia, um homem entrou e começou a navegar junto com seus amigos dentro daquela barca.
Em um determinado momento, o mar ficou muito agitado e aquele homem tinha adormecido. Mas quando seus amigos começaram a pedir ajuda, ele acordou e viu a agitação do mar. Levantou e disse: acalme-se, paz. E ela percebeu que dentro dela ela estava carregando o Rei dos Reis. A terceira árvore, naquele domingo onde o sol brilhava e as pessoas davam gritos de alegria, aleluia. Ela percebeu que ela tinha uma grande missão. Nela tinha sido crucificado um homem. E aquele homem tinha sido designado para vir à terra, salvar toda a humanidade, remir todos os nossos pecados. E ela percebeu que o sonho dela também tinha sido realizado. Todas as vezes que nós olhássemos para ela, nós iríamos lembrar de Jesus Cristo e de Deus, do seu grande sacrifício em ter doado o seu único filho. Às vezes nós temos sonhos, nós achamos que aquele sonho é perfeito, que se ele fosse realizado, nós seríamos felizes. Aí acontecem reviravoltas durante o percurso das nossas vidas. E aí a gente fica sem entender e se pergunta: para que tudo isso? Como fizeram as árvores. Mas lá na frente a resposta vem e nós nos damos conta que o sonho que nós sonhamos era tão pequeno diante dos sonhos que Deus tinha para cada um de nós. Que aquilo que nós desejamos muitas vezes não é o ideal. Deus sabe o que é melhor para nós. Se você tem um sonho, conte para Deus. Vai no silêncio do teu quarto e fala para Ele os desejos do teu coração. Coloca diante dele o teu pesar. Coloca diante dele a tua dificuldade. E creia, por mais que doa, por mais que você não esteja entendendo agora, aqui nesse momento, o porquê disso que está acontecendo com você, pode ter certeza que Ele sabe. Você está sendo transformado, cortado e sendo construído algo grandioso. Acredite, eu tenho certeza disso, porque Ele não falha. Amanhã Ele está voltando, Ele está ressuscitando. Amanhã vamos dar o nosso grito de aleluia, glória a Deus nas alturas. O teu sonho amanhã será revelado através do sacrifício do Cordeiro, o verdadeiro sentido da Páscoa. Então que você tenha paciência durante a tua transformação. Vai ser dolorosa, talvez você não entenda, talvez você sofra, mas no final vai valer a pena. Porque os sonhos de Deus para nós são muito melhores do que aquilo que nós podemos pensar, imaginar. Feliz Páscoa! Agora eu vou ler os comentários de vocês e eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, você que está aqui ao vivo, quando eu salvar o vídeo, curte, comenta e no comentário
você me conta essa história das árvores, as 3 árvores, assim se chama essa história. Em qual gênero literário ela se encaixa? Você seria capaz de me dizer? Com base naquilo que você ouviu aqui? Eu vou ficar esperando a sua resposta. Me diz o que você gostou, o que você achou da live e compartilha com os teus amigos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Lígia! Oi, querida! Oi, Sabre! Tchau, Sabre! Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Tchau, Rosana! Me ajudem a divulgar essa live. Me ajude a divulgar o conteúdo do perfil, porque eu tenho certeza que o material que está aqui à disposição do grande público é um material muito rico e necessário para que as nossas amigas professoras, nossas colegas professoras, elas usem, façam bom uso desse material e consigam um desenvolvimento ainda melhor das crianças em sala de aula. E você, papai e mamãe, faça uso também em casa, contando história para o seu filho. Pode ter certeza que o retorno vem. Vai ser demorado, mas lembre, uma árvore leva tempo para crescer e se fortalecer. Eu espero que você tenha gostado da live de hoje. Eu espero que você tenha gostado da história. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, pelo seu comentário. Muito obrigada por fazer parte aqui da família Maria Conta Contos, da nossa família virtual. E eu te espero próximo sábado às 2 da tarde para mais uma live. Divulga aí para os teus amigos. Estou esperando o teu comentário. A história que eu acabei de contar, as 3 árvores. Em qual gênero literário ela se encaixa? Muito obrigada mais uma vez. Até próximo sábado. Beijo grande. Tchau, tchau. Arrivederci. Tchau.